Jair Bolsonaro fez hoje uma retratação na tentativa de consertar os efeitos da declaração feita por ele na manhã de ontem. Durante conversa com os apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente declarou que, de acordo com o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União, cerca de 50% das mortes registradas por Covid-19 no Brasil, na verdade, tiveram outras causas. Depois de o próprio órgão desmentir as declarações feitas por Bolsonaro, o presidente voltou ao mesmo palanque, a saída do Palácio da Alvorada, para fazer a retratação. Vamos agora ouvir o que ele falou. A questão do equívoco, eu e o TCU de ontem. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. Tá? O que acontece? Tem uma lei complementar do ano passado que diz que a distribuição de verbas do governo federal para estados levava-se em conta alguns critérios. O mais importante era a incidência de Covid. E o próprio TCU dizia o quê? Que essa lei complementar poderia incentivar uma prática não desejável da supernotificação de Covid para aquele estado ter mais recursos. Tá? A tabela quem fez fui eu, não foi o TCU. Então o TCU acertou em falar que a tabela não é deles. A imprensa usa para falar que eu fui desmentido o tempo todo assim, mas não tem problema. Então o que acontece? Se vocês olharem a tabela de mortes, tabela oficial de mortes, de 2015 para cá, ano após ano sobe o número de mortes em relação ao ano anterior, 5%, 7%, 8%, 15%, varia por aí. Se você tirar o número de mortes por Covid o ano passado, são mais ou menos 200 mil, tá? De 2019 para 2020, não teríamos um crescimento no número de mortes. Teria um decréscimo, seria um crescimento negativo. Então, isso leva a um indício enorme no sentido de que houve, sim, supernotificação pela prática indesejável apontada por acordo do TCU, que isso poderia acontecer para governadores conseguir mais recursos. Em cima disso, para justificar tudo por parte de alguns estados, com toda a certeza, os lockdowns, as polícias fechar tudo, as polícias toque de recolher, para justificar. Muito bem, vocês se lembram que ontem nós finalizamos o programa praticamente com esse assunto, muito rapidamente, né? Cada comentarista teve apenas 1 minuto e agora nós vamos voltar a discutir esse assunto. Eu me lembro que a Amanda Klein, inclusive, dizia, olha, isso aí não está certo, né, Amanda? Olá, Amanda. Oi, Marcelo, boa tarde a todos. Olha, eu acho que esse é um exemplo muito bem acabado de como essa usina de fake news produzida aí nos subterrâneos das redes sociais, esses relatórios apócrifos que aparecem, são usados depois como uma arma política, uma arma para produzir mentiras e aparecem na boca do presidente da República. Foi exatamente isso que ele fez ontem. Ele disse na saidinha lá do Alvorada aos seus apoiadores que iria aparecer um relatório do TCU indicando que haveria 50% menos mortes, que as mortes causadas por Covid, na verdade, foram metade daqueles quase 200 mil óbitos, né, 195 mil mortes de 2020. Né, haveria uma supernotificação dessas mortes e atribuiu essa informação ao TCU. Qual não foi a grande surpresa, porque de fato não há surpresa nenhuma. No final da tarde, início da noite, o TCU divulgou uma nota formal dizendo que nunca houve relatório nenhum do Tribunal de Contas da União nesse sentido, indicando que haveria uma supernotificação das mortes. E aí, aí a gente, para voltar um pouquinho nessa história, entender o que realmente aconteceu, ontem circulou um documento apócrifo sem timbre oficial do TCU, circulou fartamente nas redes sociais bolsonaristas, atribuindo ao TCU um relatório que nunca foi produzido por ele mesmo. Só que esse relatório usava trechos verdadeiros de um outro acórdão, como disse o presidente Bolsonaro, esse de fato produzido pelo Tribunal de Contas da União em 2020. Então, era um relatório que continha
trechos verdadeiros de um acórdão do TCU e depois uma parte inventada e fabricada por não sei quem, né? Até o Constantino mostrou no nosso grupo, acho que ele mandou no nosso grupo agora do 3 em 1, acho que daqui a pouco ele pode explicar. Parece que surgiu o autor, né? Quem teria fabricado esse relatório paralelo do TCU, parece que foi um próprio auditor do TCU, mas isso não foi endossado por nenhum dos outros auditores e, aparentemente, esse auditor é muito próximo dos filhos do presidente Bolsonaro. Então, a gente começa a ver como isso circulou, como chegou ao presidente. Mas, voltando, qual foi a parte verdadeira do relatório do TCU de 2020? Ele faz uma série de recomendações, né, em que ele orienta o Ministério da Saúde para fiscalizar os recursos destinados a estados e municípios com base na incidência de mortes por Covid-19. Esse passa a ser o principal critério de distribuição de recursos federais. E aí o TCU faz uma observação legítima, né, baseada em boas práticas de governança, de que pode haver uma supernotificação de mortes de gente interessada em obter mais recursos. Mas o TCU deixa claro nesse relatório que não há nada que indique que isso de fato tenha acontecido. E essa é a parte verdadeira do relatório, uma preocupação legítima. E qual a parte falsa a qual o presidente Bolsonaro faz referência? Essa tabela de óbitos que foi acrescentada ao relatório, uma tabela de óbitos de 2015 a 2020, que mostra que mais ou menos de ano a ano há uma média de crescimento de mortes de 8% e, portanto, esse relatório conclui que isso pode ser um indício, aí eu estou citando essa parte falsa do relatório, que foi Por que falso? Porque isso nunca constou de um relatório oficial do TCU, um relatório extraoficial, produzido por a gente não sabe quem, não temos certeza até agora, mas circulou nas redes sociais e foi usado como um fato pelo presidente Bolsonaro. A conclusão desse relatório é a seguinte: isso pode ser um indício de que a pandemia causou efetivamente cerca de 80 mil óbitos em 2020, 41% dos quase 195 mil óbitos registrados pelas secretarias estaduais de saúde. Os outros 115 mil óbitos apontados como consequência da pandemia teriam, na verdade, outras causas, outras razões. Só que isso, que é verbalizado ontem pelo presidente da República, é um fato muito grave, né? Porque é o perigo dessa falta de filtro das redes sociais que tenta substituir a imprensa, que essa sim tenta fazer a checagem, né, dos fatos e a auditagem desses fatos. Se porventura alguma coisa for errada no dia seguinte, se desculpa, isso justifica. É essa máquina de mentira que se tornou método de governo do presidente Bolsonaro, né? A mentira como arma política. Essa mesma mentira que dissemina nas redes sociais que o tratamento precoce tem comprovação científica, que dissemina que há um risco de fraudes eleitorais porque as urnas eletrônicas não estariam imunes a fraudes e provavelmente pode haver fraude eleitoral se não houver voto impresso no ano que vem. Então, é esse tipo de usina de mentiras que usa esses documentos apócrifos do subterrâneo, da esgotosfera das redes sociais, que é um verdadeiro risco à democracia. Então, esse é um exemplo muito bem acabado do que aconteceu de ontem para hoje. Quer dizer, um relatório citado como fato pelo presidente da República, a gente sabe que ele se baseia muito mais em informações e ideologias que circulam nas redes sociais do que nos órgãos técnicos do governo. Constantino, a gente sabe que, claro, que a opinião do presidente, né, gera uma grande repercussão. Você acredita que ele, no mínimo, uma checagem poderia ter sido feita para a veracidade dos fatos, também toda essa argumentação, antes dele falar, inclusive? Olá, Marcelo, sem dúvida, seria bom que todos, né, checassem antes de trazer como fato alguma coisa, né? Inclusive vários jornalistas militantes da mídia, porque se tem uma indústria de fake news nesse país, chama-se imprensa, via de regra com raras e honrosas exceções, né? Então, assim, o presidente, pelo visto, foi infeliz e se equivocou ali e reconheceu no dia seguinte, né, o equívoco, mas não parece que errou tanto, né? Porque existe, pelo que o blog do Vicente Nunes no Correio Brasiliense atesta, existe um relatório paralelo de um auditor da TCU, o Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que seria o responsável por isso, né? Então, veja, eu vou repetir aqui o que eu disse ontem e podem ouvir a fita, né, entregando a idade aqui, do que eu disse ontem para ver que eu procuro manter sempre a coerência e eu não sou precipitado, ao contrário de alguns, né? Eu disse o seguinte, eu sequer falei de relatório do TCU em especial, estava aguardando justamente ver o documento oficial para ver do que se tratava, antes de me precipitar. Mas o que eu disse, eu repito aqui, é evidente que existe o risco de
consideração, supernotificação, inflar o número de mortes com Covid e ser atribuído por Covid. Porque a gente sabe que o médico tem uma decisão muitas vezes difícil num hospital para definir a causa-morte. A gente sabe, qualquer um que conversa com o médico sabe disso. Imagina no caso da Covid, que houve sim um mecanismo de incentivos perverso para estados, municípios e hospitais, muitas vezes, porque significava receber mais verba, mais dinheiro, ou justificar medidas arbitrárias de governantes bancando ali o ditador, né? E isso tudo pode ter ajudado a inflar número. O sujeito tem 93 anos de idade, 4 comorbidades e morreu com Covid, ele morreu de Covid? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. É legítimo. Além disso, circulou muito amplamente, inúmeros casos circularam de evidências anedóticas. Eu conheço alguns, pessoas muito próximas que eu sei que não estão mentindo. Pessoas que falaram, pessoas simples, inclusive, falaram: Rodrigo, a minha tia morreu de outra doença, o médico queria botar Covid. Então, isso aí a gente escutou também. E aí tem essa questão que eu também acho que a médio prazo vai ser uma forma de medir melhor isso, que é você calcular, né, com um certo desvio padrão, o que é a média de mortes por ano. E aí, se você tem lá uma certa média, uma certa tendência, um certo crescimento, e de repente, num ano, não dá um salto abrupto e outras causas de morte desabam, é óbvio que você entende que houve um efeito de substituição. Colocaram na conta da Covid coisas que, via de regra, são doenças respiratórias, cardiovasculares e por aí vai. Então, tudo isso é debatível, tudo isso deveria ser deixado para o campo da ciência e, infelizmente, o grande crime nessa pandemia tem sido a politização. E aí eu chego onde eu queria, né? O que nós estamos vendo é um show de hipocrisia por parte de demagogos e sensacionalistas que exploram a doença, exploram as mortes. E eu fecho com o melhor exemplo de todos, né? Nós temos uma figura como Renan Calheiros, que essa mídia, que é uma fábrica de fake news que ninguém sério leva a sério, resolveu tratar com seriedade, né? Nós temos o Renan Calheiros, relator de uma CPI circense, usando lá na plaquinha, em vez do nome dele, o número de morte. Bom, quem acha que o Renan Calheiros está preocupado de fato com as vidas dos brasileiros, boa sorte, tem todo o direito de achar que a imprensa é quase infalível, é séria, é imparcial, não tem viés, não tem ideologia, não persegue o governo atual. Boa sorte para acreditar nisso, acredita no Renan Calheiros, né? Quem é um pouquinho mais cético e sabe que o Renan Calheiros é um demagogo, né, desconfia muito dessas narrativas. Melhor aqui nos estúdios da Jovem Pan, Jorge Serrão. Serrão, você me dizia que é jornalista desde os 16 anos, né, Serrão? Como é que você avalia essa decisão? O presidente escorregou, deixaram ele escorregar, Serrão? Eu tenho sido sempre um crítico do modelo de comunicação de Jair Bolsonaro. Ele tem falhado, ele tem cometido muitos erros de comunicação que acabam jogando contra ele. Ontem aconteceu mais um. Ele só tem um mérito de saber reconhecer que quando ele erra, ele volta atrás e tenta reparar o erro. Só que a pancada que ele já tomou da extrema mídia, que está aí sofrendo de uma doença de adicção de verba pública, né? Falta de verba pública, que está gerando oposição a ele em muitos casos. Então, o presidente tomou muita pancada pela falha que cometeu. Tem que tomar mais cuidado quando divulga números, relatórios, dados oficiais. Aliás, o Brasil é uma porcaria na divulgação de dados oficiais. Nossa transparência é ruim demais e a qualidade dos dados sempre deixa muito a desejar. Agora, tem um relatório, tem um dado oficial, um estudo no Tribunal de Contas da União. Esse é fato, não é fake. Esse estudo tem nome, tem quem produziu. No meu site Alerta Total, eu escrevi hoje sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho. Está aqui uma pesquisa que foi liderada pelo Rodrigo Otávio Coelho Delbran, junto com uma equipe formada pela Luísa da Silva Jacques, Daniel Moreira Guilhom, Luiz Henrique Batistuta Gomide e Thierry Sacks Loureiro Figueiredo. Esse estudo trata exatamente do quê? De um plano especial de acompanhamento das ações de combate à Covid, que foi aprovado na sessão plenária do Tribunal de Contas da União em 25 de março de 2020. E essa pesquisa, ela chama atenção para um fato interessantíssimo. Olha só como é que os números no Brasil não batem. O relatório referente ao Acórdão 1638 de 2020 informa que
Ao final do mês de abril de 2020, depois da regularização em massa efetuada pela Receita Federal, o número de cadastros de CPF na situação regular, que correspondiam a 223.850.498 registros, superavam em mais de 12,5 milhões a população brasileira estimada pelo IBGE, para o mesmo período de pouco mais de 211,4 milhões de pessoas. E aí, o dado preocupante, o crescimento do número de CPF registrados pela Receita Federal já era esperado por diversos fatores. Até 2014, o registro no cadastro de CPF só podia ser exigido para maiores de 18 anos. Aí mudaram a regra. Então, a gente tem uma falha, o Brasil não sabe exatamente quantos CPFs ativos tem de verdade. Será que a mesma dúvida não poderia ser lançada também para o cadastro eleitoral? Essa é uma pergunta que eu faço, porque nossas sucessivas eleições têm apresentado um número final de abstenção, voto nulo e branco muito alto, o que pode indicar que pode ter morto ali habilitado a votar e, claro, o cara morto não aparece. Mas, olha o perigo, se você tem morto no cadastro, olha, pode haver quem vá lá e dê a dedada pelo morto. Pode ou não pode? Pode. Quem garante que não? Então, a gente precisa ter segurança nos nossos números. Infelizmente, não temos. Por isso que o Brasil já devia ter implantado o tal, tem um nome feio, né? Chamaram ele de CU, que é o Cadastro Único, CU, nome horroroso, né? Que deram para o negócio. Mas a gente não pode tomar no número errado. O certo é que o Brasil tenha confiabilidade de número. Então, já que o Brasil não teve competência para implantar o tal do CU, seria então muito mais fácil, então, seguir o padrão do número do CPF. Só que o número do CPF, que agora é registrado quando a criança nasce, você também não pode garantir que ele esteja valendo, porque tem aí uma diferença gritante, gigantesca, de 12 milhões a mais que o número real. O Tribunal de Contas da União já chamou a atenção da Receita Federal sobre isso e a Receita promete fazer um ajuste para acertar essa questão. Mas é tudo muito grave. Tem que acertar o dado da Receita, tem que acertar o dado eleitoral e tem que acertar muitos outros números no país onde a transparência falha demais.